Olá, contador, contadora. Estou começando aqui mais uma live e hoje o tema é como aumentar o faturamento do seu escritório com BPO financeiro. E para quem não me conhece, Sara Maísa, especialista em finanças, formei em ciências contábeis, mais de 17 anos de experiência, pós em controladoria, tive a oportunidade aí de gerir mais de 500 milhões de reais e hoje o meu objetivo aqui é contribuir com a sua jornada para que o seu escritório continue crescendo. E eu quero começar, contador, fazendo uma reflexão com você. Você já oferece o serviço de BPO financeiro hoje? Se sim, o que precisa melhorar na sua operação? Se ainda não, por que não? Se não agora, quando? Quais os desafios? Eu quero fazer mais uma reflexão com você. Se você não vender BPO, temos também a opção de vender treinamento, vender consultoria. E o que eu observo, gente, na prática? Muitos contadores que ainda não oferecem um serviço de BPO financeiro é por insegurança. E nós aqui, a equipe do Instituto de Contabilidade Consultiva, está disponível para isso, para te ajudar, para te dar essa segurança. Você fecha lá o seu cliente e aqui na mentoria, é na prática. Tem um ponto muito importante. No BPO financeiro, é importante dominar o software e formar a equipe. Esses são os dois principais pilares para você crescer a sua operação de BPO financeiro. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá. Sara, eu quero começar o BPO financeiro do zero. Primeiro ponto, mapeamento pré-diagnóstico. O que é esse mapeamento? É uma sequência de perguntas que você precisa elaborar ali, enumerar com o cliente, para você formar a sua precificação e apresentar a sua proposta. Feito isso, a gente vai para o onboarding no cliente. Depois nós temos ali o processamento financeiro. O que é o processamento financeiro? Conciliação bancária, gestão de contas a pagar e contas a receber, gestão da inadimplência. E aí nós vamos para o outro tópico, reporte de informações, fluxo de caixa e DRE. É o básico. Para quê? Para tomada de decisões estratégicas. E, consequentemente, resultados. Esse aqui é o modelo do mapeamento pré-diagnóstico, que é o formulário ali com os dados cadastrais para fazer toda essa organização. Tá? E aí vamos falar um pouco da precificação do BPO financeiro especificamente. Quais são os 3 pilares da precificação? Primeiro ponto, posicionamento. Como que você quer posicionar o seu escritório contábil e a sua operação de BPO? É um perfil mais parecido ali com uma contabilidade digital, onde você tem que conseguir muitos clientes em escala? É um perfil de clientes mais ali na média do mercado ou é um atendimento mais premium? Você precisa definir isso porque isso vai refletir lá no seu marketing, na sua estratégia. E aí nós temos os 3 pilares. Posicionamento, custos, porque você precisa ter minimamente clara a sua estrutura de custos, e o mercado, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, a nossa calculadora na prática, tá? Aqui eu trago um conceito básico, que é a diferença dos custos fixos e custos variáveis. No caso, os custos fixos são aqueles que não têm variação, independente do volume de produção, de vendas, tá? E os variáveis é o que vai mudar de acordo com as suas vendas, às vezes uma comissão, se você tiver um representante comercial, os impostos que também variam conforme o faturamento, correto? Agora eu vou demonstrar aqui para vocês na prática como que é a precificação do BPO financeiro. Vamos lá? O nosso foco aqui do tema é BPO, então nós vamos utilizar essa parte aqui da planilha, tá? Aqui, gente, nesse primeiro ponto, olha, tem os tipos de pacote. Pacote básico, onde você tem emissão de nota, essencial, emissão de nota mais conciliação mais fluxo de caixa, profissional, que entra o agendamento bancário, e o premium, que entra até mesmo dashboards e controladoria. Então vamos lá. Vamos dizer que você fechou um BPO profissional, certo? Atividade é serviço ou comércio, tá? Qual a quantidade de pagamentos e recebimentos que esse cliente vai ter? Vou simular aqui, ó, vou mudar, tá 200, vou botar 250 para vocês verem que o valor muda. Se tiver só uma conta bancária, vai emitir 150 notas. Observe que mudou aqui para R$320. Vai ter um cartão de crédito e vai fazer reunião de apresentação de resultados. Esse BPO custa R$2.008, tá? Então, é muito importante, gente, que
a gente simule aqui cada pacote ali, cada prestação de serviço, e a gente dê valor a isso. O que eu vejo é que às vezes as pessoas simulam aqui, só que elas que, não, ficou muito caro, Sara, R$ 2.000, eu vou abaixar, vou dar um desconto. O cliente nem pediu desconto ainda. Só que o BPO, um pouco diferente, gente, da contabilidade, se você precificou o BPO, deu esse valor e você cobra menos, você já começa a sua operação muitas vezes com prejuízo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse comportamento, tá? Aqui são os pacotes de serviço no BPO. Você pode usar os pacotes e criar se você quiser, mas eles são mais para te basear em que você vai oferecer para o cliente, tá bom? De qualquer forma, você vai ter que simular ali na calculadora o valor, certo? Então, nós temos aqui conciliação bancária, agendamento bancário, emissão de nota, emissão de boletos, controle de inadimplentes, controle de contas a pagar e receber, gestão de documentos, atendimento via WhatsApp, conciliação da fatura de cartão, envio de documentos à contabilidade, envio do relatório de fluxo de caixa, envio da DRE, apresentação de resultados e reunião mensal online, indicadores de performance financeira. Então, em cada pacote desse, você vai ter um tipo de serviço e aí você vai adaptando. Isso aqui é muito mais para te nortear, certo? Então, vamos lá. Vamos falar aqui do onboarding no BPO financeiro. O que é o onboarding? É um processo de chegada do cliente, onde a gente acolhe o cliente. O que é importante nesse processo? A documentação, gente. Primeiro, a gente coloca essa documentação toda num drive, cria um e-mail ali do financeiro, evita documentos soltos, sabe? Em WhatsApp, isso vira bagunça, tá? Então, a gente direciona tudo isso para lá e faz essa organização da documentação do cliente. Segundo ponto, pagamento. O BPO não faz pagamento, a gente faz agendamento bancário. Então, a gente sempre vai ter acesso secundário à conta do cliente, tá? O banco, que seria isso. Automatização, que é o certificado digital, e sistema, porque às vezes a gente precisa acessar ali algum outro sistema, tá? Nós temos aqui o onboarding, que é os tópicos, o checklist do que o cliente precisa te passar para você fazer um bom onboarding dele. E temos também o programa de ativação de clientes, que seria o cadastro inicial desse cliente, tá? Depois, a gente vai para o processamento financeiro, que seria conciliação bancária, gestão de contas a pagar e receber, gestão da inadimplência, previsão do fluxo de caixa, análise de indicadores para tomada de decisão estratégica, tá? E como que funciona hoje esse processo? A conciliação bancária, ela é a conferência do seu extrato bancário com o seu sistema. Por isso que não é interessante ficar na planilha, porque senão você vai ter que fazer uma conciliação manual, tá? Contas a pagar e contas a receber. Você precisa organizar os seus fornecedores e também os seus recebimentos, os seus clientes, tá? Então, como que funciona? Você já planeja ali, já coloca todos os custos fixos que o seu cliente vai ter, já cadastra os clientes dele, e aí você começa a organizar o contas a pagar e receber, certo? Na parte da gestão de inadimplência tem um item muito interessante, que a gente não faz cobrança. A gente gera um relatório para o cliente, fala, cliente, esse aqui são os seus devedores, são os clientes que estão te devendo. E aí ele, a secretária, alguém da equipe vai fazer essa cobrança. Por quê? Porque se o BPO absorve essa demanda, isso é um serviço à parte que desgasta, demanda tempo, você deveria precificar a parte, tá? Previsão ali do fluxo de caixa. Então, a gente já falou aqui de colocar o contas a pagar e aí, gente, com a reforma, as empresas vão precisar muito de previsão de fluxo de caixa, tá? Porque tudo vai aumentar. E aí, essa questão da nova composição dos impostos, como que vai ser? Então, isso tem que estar muito claro, certo? Quando a gente fala de análise de indicadores, o básico é fluxo de caixa e DRE. Mas caso você tenha algum cliente que quer algo mais elaborado, gosta de ver dashboards, você vai implantar, contratar ali um controladoria digital, por exemplo, que é um sistema que integra com Conta Azul e OMIE para gerar os dashboards. Temos outras possibilidades no mercado também.
certo? Não são sistemas de gestão financeira. Sistemas de gestão financeira para BPO financeiro que a gente indica é o OMIE e o Conta Azul. Pode usar o Nibo também, tá? O Controladoria Digital é um sistema de dashboards que você conecta e ele só replica ali os seus indicadores, certo? E aí eu quero mostrar aqui para vocês a operação no BPO financeiro. Por quê? Eu percebo que muitos computadores têm desafio na operação, justamente pelo ponto que eu falei, sistema. Lembra que eu falei lá no início que a gente precisa dominar o sistema? Aí imagina se você fica usando o sistema do cliente. Como que você escala a sua operação? Imagine que você ou o seu funcionário ali, quando está começando o BPO, precisa entender vários sistemas diferentes. Não é esse o caminho, gente. O BPO, ele exige padronização, repetição de processos, padronização, sistema alinhado, de preferência usando um só, no máximo 2, e uma equipe muito bem treinada e bem qualificada. Então aqui eu trago um modelo de tabela, que é você ter ali qual que é o seu cliente, segmento, qual que é o faturamento daquele cliente, quanto que você cobra de honorário, quantas horas ali por semana esse cliente está te demandando, qual é o volume de movimentação, qual sistema você usa para ele e qual o serviço naquela descrição ali, na hora que você for precificar, qual os serviços que você está prestando. Para quê? Para você começar a ter clareza ali da sua operação. Isso ir ficando organizado, porque o BPO ele se perde muito na questão da comunicação e da produtividade. E aí, falando de produtividade, eu trago o exemplo aqui da tela da Play BPO, que é um sistema de gestão de tarefas específico para BPO financeiro. Tem a parte gratuita ali de teste inicial, mas o que eu indico é contratar a partir de 5 clientes, que é onde você já começa a ter um volume maior na movimentação. Uma pergunta que sempre me fazem, Sara, um operador consegue atender quantas empresas? Depende da complexidade do seu negócio, dos seus clientes. Se for só prestadores de serviço, ali menores, que emitem poucas notas, tem pouca demanda, com uma rotina bem organizada e com uma equipe alinhada e produtiva, às vezes um operador consegue atender 10 empresas ou mais. Mas aí eu tenho também comércio, eu tenho uma complexidade. Aí, às vezes, já vai reduzindo um pouco essa quantidade. 5, 7, tá? Mas, de qualquer forma, a sua operação de BPO, ela precisa ser lucrativa. Então, vamos fazer um cálculo básico aqui. Colocamos ali que deu 2.008 ali na calculadora. Eu vou arredondar para 2.000. Se você fecha 5 contratos hoje de R$2.000, é R$10.000 a mais. Digamos que você contrata um profissional, prestador de serviço, um PJ de BPO, que vai te dar esse suporte. E ele cobra ali, em média, R$3.000. Você vai considerar os custos proporcionais do seu escritório, claro que bem baixo ali, né? Porque a operação de BPO está começando, é um cálculo proporcional em termos de percentuais, e também o sistema, os custos que estão diretamente envolvidos à operação de BPO. Feito isso, você já tem lucro, certo? Então, essa é a lógica do BPO. Sara, eu posso usar uma pessoa que está aqui no meu setor contábil, se a pessoa tiver capacidade e tiver com ociosidade, que não é o que acontece na maioria dos casos no escritório contábil, você pode sim utilizar. Mas o que eu vejo muito é, o dono às vezes começa e ele mesmo quer fazer e daqui a pouco tem que chamar uma pessoa. E aí, nesse ponto, o mais indicado é começar ali com um PJ e depois, quando você tiver sustentabilidade nessa operação, você já contrata ali um auxiliar financeiro, um analista, um CLT. Tá? Outro ponto muito importante na operação do BPO financeiro, gente, NPS, pesquisa de satisfação. Eu vejo vários contadores relatando que perderam clientes de BPO financeiro. Quando eu pergunto se aplicavam NPS, a maioria fala que não. E aí eles vão perguntar ao cliente o que o cliente não estava satisfeito, descobrir algumas situações, às vezes comportamentais, às vezes técnicas, às vezes de comunicação. O BPO é muito alinhamento de comunicação, gente. O contrato claro, desde o início, com entregas claras. Se não, olha só, um ponto importante. Às vezes o cliente ele acha que o BPO vai fazer a cobrança, igual eu falei, vai fazer o serviço de secretária, vai fazer o controle do estoque. E a gente não pode prometer mundos e fundos para o cliente e depois a gente não conseguir fazer uma boa entrega. Então, o NPS acompanhado é fundamental para que você possa estar sempre em melhoria contínua, conseguindo reter esses clientes que talvez por um motivo ou outro estejam ali insatisfeitos.
mas que com uma conversa, com uma reunião, você consegue ali manter ele na sua base. Lembre-se sempre nas suas relações, seja de BPO, seja de contabilidade, a comunicação, ela aproxima. O que separa a gente é o ego. Então, faz essa aproximação, faz essa pesquisa de satisfação, certo? Para que você possa acompanhar. Aqui eu tenho também o reporte de informações. Desse lado aqui é uma tela do Conta Azul e aqui do OMIE, que seria ali um fluxo de caixa mensal, previsto e realizado, fluxo de caixa por categoria, que são as entregas básicas do BPO, em termos de relatório. Mas como eu falei com você, Sara, eu tenho um cliente que ele gosta de gráficos, de questões mais elaboradas, de dashboards. Contrata um controladoria digital, contrata um NuConte ou outros sistemas. Pesquisa no mercado. E às vezes a pessoa é muito visual. E hoje os sistemas financeiros, eles têm esse aspecto aqui que eu coloquei aqui para vocês. Porém, tem clientes que são maiores, que querem tópicos mais elaborados, querem olhar indicadores de controladoria mesmo, ponto de equilíbrio, margens, tá? Ponto importante, gente, apresentação de resultados hoje no BPO, eu não faço em Excel, não faço em PowerPoint, a gente foca no software, por isso que eu tô trazendo essa questão para vocês focarem em tecnologia. Tá usando o Conta Azul, tá usando o OMIE, precisa de um próximo passo, busca um dashboard, busca um Power BI, mas sempre focando em tecnologia, tá bom? E aqui eu quero trazer um convite para você para o BPO financeiro estratégico, que é o grande diferencial do mercado daqui para 2030 e cada vez mais. Que é aquele BPO que faz também ali, claro que é um complemento, e claro que você vai precificar por isso, faz a educação fiscal do cliente. De que forma, Sara? Simulando os regimes tributários, comparando agora com essa questão da reforma, tendo clareza ali do split payment, que eu vou falar dele no próximo slide. E o BPO financeiro estratégico, gente, ele vai precisar fazer um planejamento e projetar esse fluxo de caixa, porque as margens vão ficar mais restritas. E eu vou te explicar agora o porquê. Mas eu quero que você pense na sua operação, pense nas possibilidades, no oceano azul que está na sua frente, você que está tendo a oportunidade de assistir essa live e se diferenciar no mercado aplicando esses pontos. Eu tenho certeza que se você aplicar esses passos que eu falei aqui com vocês, depois vocês vão voltar aqui para comentar e vão me agradecer por estarem tendo essa oportunidade, porque tem um ponto muito importante relacionado à reforma e ao mercado contábil como um todo, que é o movimento de quem se destaca. E é isso que eu quero aqui trazer para você. E a movimentação no mercado, quando as empresas não conseguem acompanhar o fluxo, a reforma é nova para todo mundo, está todo mundo se adaptando, então ainda há tempo. É um movimento sutil. Aquela pessoa que está ali na planilha, igual a gente está falando, vai começar a se perder. E você que está aqui nessa live, está tendo essa dádiva, esse presente, essa oportunidade de fazer o BPO, fazer a reforma, planejamento financeiro ser o grande diferencial do seu escritório contábil e você crescer muito nos próximos anos, que esse é o meu propósito aqui. Vamos juntos. O split payment, na prática, gente, como que vai ser? O cliente ele paga uma venda, o sistema identifica já automático o que é imposto, o que é comissão, o que é repasse, e cada valor já vai no destino correto. A empresa recebe apenas o valor líquido. E isso não é o que acontece hoje. Então, aquele empresário que estava acostumado ali com o bruto e dá aquela disfarçada, sonegada, sem impacto, não vai acontecer mais. E aí, no contexto da reforma tributária, ele é crucial, porque o imposto sobre o consumo tende a ser cobrado no momento da operação, não depois. Reduz essa sonegação e o erro de apuração também. Muda totalmente o fluxo de caixa das empresas. Olha aqui a contabilidade consultiva aqui de novo. Que maravilha, hein? Estamos diante de uma grande oportunidade no mercado, meus amigos, que exige automação, integração bancária e controle em tempo real. E aí eu quero destacar aqui, olha só. Fica presente aqui comigo. Impacto direto no BPO financeiro. O fluxo de caixa vai ser mais apertado e previsível, porque concorda, todo ano a gente precisa ajustar a precificação,
E aí, com esse contexto da reforma, não é só a precificação do escritório contábil, é a precificação de toda uma cadeia, porque vai envolver os seus fornecedores e clientes ali. Porque a gente vai precisar controlar isso. Olha que maravilha, hein, gente? Outro ponto. Empresas sem sistema integrado vão sofrer com conciliação manual. Olha essa sacada aqui, hein? O BPO deixa de ser operacional e vira estratégico. Antecipando, gravem essa palavra, antecipando impactos. Então, nos próximos anos, o BPO operacional, o pagador de contas, vai precisar se atualizar. Já precisa desde agora, é óbvio. Mas vai ficar cada vez mais visível essa necessidade. Isso vai movimentar. E você que está aqui nessa live está tendo a oportunidade de tomar essa decisão agora. Mudar o jogo do seu negócio. Se você conectar os pilares que eu falei aqui, gente, BPO financeiro, reforma tributária, planejamento, e eu volto lá naquela pergunta, você acha que os profissionais financeiros estão prontos para lidar com isso? Eles também estão se atualizando, alguns. Mas você, contador, pode fazer essa função. E é o nosso propósito aqui na Contabilidade Consultiva. Quem não dominar DRE gerencial mais caixa projetado vai perder relevância. E eu falo novamente, é aquele movimento sutil que o mercado vai selecionando. E olha só que interessante, trazer um ponto aqui de reflexão para você. O que eu percebo nos atendimentos hoje? Os contadores eles ainda estão muito presos às suas cidades, olhando para o escritório de contabilidade que tem ali do lado. Com a reforma tributária, o empresário precisa cada vez mais de tributaristas especialistas no nicho deles. E aí o que vai começar a acontecer com aquela contabilidade tradicional que está ali, olhando para a pessoa que está próxima fisicamente? Ela vai começar a competir. Já acontece isso, tá, gente? Mas eu tô falando que isso vai ficar mais latente. Vai começar a competir com o mercado digital como um todo, porque a pessoa vai precisar tomar uma decisão, ela precisa de um especialista, ela precisa de um nicho, e ela vai pesquisar, seja no Google, seja no Instagram, e com certeza ela vai querer alguém que tenha conhecimento tributário e financeiro juntos. Olha só que oportunidade, porque a carga tributária vai ficar pesada, vai começar a bater no bolso, e a gente sabe que o empresário ele se movimenta quando bate no bolso. Então, eu quero reforçar com você esse convite para você mudar o jogo do seu escritório com esses insights que eu trouxe aqui. Se você plantar as sementes que eu estou aqui compartilhando com vocês, com muito amor, tenho certeza que vocês vão crescer e crescer muito. E eu quero falar aqui sobre um tema que é a IA no BPO financeiro. Muito se fala da IA, porém, gente, qual que é o meu ponto de vista sobre isso, tá? Falando aqui como Sara, pelo que eu pesquisei, ainda é muito novo o conceito de IA dentro da área de finanças. A IA, ela tem crescido no mercado, mas dentro da área de finanças ainda não tem, assim, ferramentas tão confiáveis que geram, sabe? Tá tudo em desenvolvimento, a gente tem que testar, tem que validar. Aí você tem que comparar com o seu relatório lá manual para ver se a IA tá certinha. O próprio ChatGPT, que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, também. Agora, Sara, a IA vai substituir o profissional do financeiro? Talvez, daqui a uns anos, aqueles processos manuais, igual a gente deu o exemplo da conciliação aqui, aquele pagador de boleto pode sim ser substituído pela IA, eu acredito. Mas qual que é o objetivo de você que está aqui nessa live? Se tornar um BPO financeiro estratégico, que é o seu diferencial. Quem vai pensar nessa estratégia? Quem vai ser humano? Quem vai acolher esse empresário? Olhar também ali para a parte comportamental dele, que a gente sempre tem que olhar, gente. Eu chego numa empresa, eu não preciso ficar falando, mas na entrelinha, eu estou aplicando finanças comportamentais com aquele empresário, porque eu sei que um dos pilares é a mentalidade / comportamento. O segundo é estratégia, e o terceiro é sustentação, tá? Porque se esse empresário muda o comportamento, muda a mentalidade dele, a gente cria uma estratégia juntos, pensando em planejamento financeiro, tributário, e aí, qual que é o desafio que eu mais vejo no mercado? Sustentar. Às vezes as pessoas começam muito empolgadas e não conseguem sustentar. E nós estamos aqui para isso, nós somos essa pessoa, para ajudar esse empresário a se sustentar. Então, voltando aqui para o contexto da IA, eu visualizo dessa forma. Ela vai substituir
processos repetitivos e manuais, mas ela precisa de informação. E quem coloca informação na IA? Nós. E aí, a gente buscar cada vez mais essas habilidades que nos diferenciam é a grande sacada, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo básico aqui do próprio ChatGPT. O que você pode fazer lá? Você pode importar um relatório que você tirou do Conta Azul ou do OMIE e usar um prompt. Atue como BPO financeiro estratégico e faça uma análise de fluxo de caixa e me dê sugestões práticas para aplicar no nicho tal. Você precisa ser específico quando você conversa com o ChatGPT, inclusive treine um agente que vai ser o seu parceiro de BPO financeiro estratégico, tá? Porque às vezes quando o ChatGPT não responde a gente quando a gente quer, porque a gente não foi específico, a gente não ensinou ele a trabalhar da nossa forma, tá? Outras funções que você pode colocar lá no ChatGPT: sugerir e revisar o contrato, criar scripts e criativos para vender, orientações e tutoriais sobre a operação, descrevendo o seu problema que você está passando no dia a dia. Estou passando um problema na conciliação bancária, me ajuda a resolver, atue como especialista, estou com tal dúvida em tal sistema, tá? E nós temos aqui também a IA Captura, né, que é a própria IA. Peguei um exemplo aqui do Conta Azul. E você pode importar um extrato, por exemplo, você importa um extrato de cartão de crédito nela, e ela vai trazer ali todo o detalhamento. Ela vai trazer sugestões de categorias, você vai ajustar. Você pode, por exemplo, importar a sua conta de energia e ela já vai criar um contas a pagar automático. Olha que bacana, olha que maravilha. Então, a IA, a gente precisa se atualizar, e é o que eu tô falando com vocês. Eu tô aqui fazendo essa live para vocês agora. Amanhã ou depois já pode ser outra coisa, porque tecnologia é a aceleração. E nós, profissionais, precisamos estar sempre nos atualizando, tá? E aprofundando. Então, o meu convite para vocês é abrir a mente em relação a isso, pesquisar mais, estudar mais. Estamos todos nesse processo. Eu acho que são 2 pontos importantíssimos e eu vi essa relevância de trazer aqui para vocês, que é essa questão de unir tudo isso. De que forma que eu posso melhorar o meu BPO financeiro hoje, agregando reforma tributária, planejamento, fluxo de caixa projetado, que eu falei, IA, todo esse contexto, sabe? Isso não é para gerar nenhuma ansiedade. Eu acho que a gente consegue caminhar de forma leve a partir do momento que a gente toma consciência de qual caminho que a gente quer seguir, certo? E eu quero deixar aqui para vocês uma frase, eu amo ela conduz a minha vida há muito tempo, que é: mova o tempo ou o tempo te move. Você tem a oportunidade agora de tomar uma decisão, de aplicar esse conteúdo, essas sugestões, esses insights poderosos que eu trouxe aqui, que mudam o jogo do seu negócio. Você não pode voltar lá no passado e mudar o que foi. Mas você pode tomar uma nova decisão agora e mudar o jogo do seu escritório contábil. E estamos diante da melhor oportunidade para isso, para se diferenciar, para construir algo grandioso que vai ajudar muitos empresários. E esse é o meu convite para você, que nós possamos juntos crescer. E eu retomo lá na pergunta de reflexão que eu fiz no início. Você acha que os profissionais financeiros estão prontos? Sara, nesse momento eu não quero ainda oferecer o BPO. Muita gente vem falar isso, tá, gente? E aí eu vou te falar o meu ponto de vista sobre isso. As pessoas que às vezes falam isso, elas estão sozinhas na operação. Eu vou falar do meu exemplo. Se você está sozinho na operação, você faz um cliente ali para você aprender, você dominar o processo de A a Z. Lembra que eu falei que 80% do BPO é você dominou o sistema e tem boas pessoas, o BPO cresce. Processos alinhados, tudo muito claro, tá? Precificação correta, porque se você não precifica, gente, corretamente, você começa a onerar ali a sua operação do BPO, tá? No BPO não dá para querer agradar, fazer desconto, não é sobre isso, tá? Então, assim, muita gente que não faz o BPO fica com esse receio porque tá sozinho e tudo mais. Então, o meu conselho é: começa, roda um cliente, pega a confiança e chama, igual eu falei, um PJ, alguém para te ajudar, e você vai escalando aquela operação. Porém, é o que eu falei no início. Se você já tem essa operação rodando hoje, ótimo, maravilha. A minha pergunta para você é: e o que você pode fazer para melhorar? Porque sempre tem o próximo passo. O BPO ainda é um mercado muito novo
e pode ser explorado. E outro ponto, se os profissionais financeiros ainda não estão prontos para lidar com tudo isso que a gente mencionou aqui, olha que oportunidade de crescimento para o BPO, porque quem tem que fazer esse movimento é o contador. E temos também a possibilidade de oferecer treinamentos, consultorias, que vão complementar isso, certo? Então, o meu convite para você é que você olhe para o BPO financeiro a partir de hoje com um novo olhar, com esse pensamento mais estratégico. Olha para o seu escritório, pensa formas de diferenciação, agrega tudo isso no seu portfólio, aplica a contabilidade consultiva, muda a mentalidade. Às vezes a gente não está tendo o resultado que a gente quer no nosso negócio, na nossa empresa, porque a gente está apegado a uma realidade que nem existe mais, a versões nossas que nem existe mais. Eu costumo dizer que se você quer resultado diferente, você precisa se tornar uma pessoa diferente. O contador que fatura 30 mil, é a nossa primeira placa, para ele ir para a placa de 50, de 100, primeiro ele transforma a si mesmo. Transforma ali sua mentalidade, as crenças, às vezes tem que mudar a equipe, porque é uma nova frequência, e aí você tem que fazer o quê? Sustentar essa nova pessoa, essa nova energia. Dinheiro é sobre isso, sobre energia. E aí se a gente fica com aqueles mesmos comportamentos, com aquelas mesmas atitudes, teremos os mesmos resultados. Eu não estou falando aqui para você mudar tudo de vez, gente, eu entendo. Pode ser leve, é um passo de cada vez. Mas às vezes é uma pequena atitude que muda tudo. E esse é o meu convite para você. E se você gostou desse conteúdo, quer ter mais acesso a conteúdos como esse, eu tenho um convite para te fazer do nosso evento Contabilidade Consultiva ao Vivo, que é o CCAV 2026, um dos maiores eventos de contabilidade do Brasil, que vai acontecer do dia 19 a 21 de junho, em São Paulo. Clica no link, procura a nossa equipe, e esteja lá, nesse ambiente de pessoas que crescem muito. Faça parte desse movimento. E nós estamos aqui para guiar você nessa jornada. Gratidão, espero ter contribuído e avante!